Existe uma dor silenciosa que nenhuma conquista externa consegue curar. É a sensação de estar parado no topo de uma montanha, que você escalou a vida inteira, olhar em volta e perceber que aquela vista não significa absolutamente nada para você. Você tem um apartamento, carro, cargo, o reconhecimento, a sua conta bancária está recheada, as pessoas te elogiam, sua família se orgulha, e mesmo assim, quando você está sozinho à noite, há um vazio tão profundo dentro de você que parece que nada, absolutamente nada que você conquistou, tocou o lugar onde realmente importa. Jung chamou isso de a neurose do homem moderno. E hoje eu vou te mostrar por que esse vazio pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você. E se você se identificou com alguma coisa agora, eu sei exatamente do que ela está falando. Então, você precisa ficar aqui comigo. Eu compartilho essas reflexões toda semana, não para dar respostas prontas, mas para te acompanhar nessa jornada de volta para dentro de si mesmo. Se inscreve no canal porque essa conversa está só começando. Olha, uma das descobertas mais revolucionárias de Jung foi perceber que existe uma diferença abissal entre o que o ego quer e o que a alma precisa. O ego é aquela parte de nós que se preocupa com status, aprovação, comparação. É a voz que diz que você precisa ser alguém importante, precisa provar seu valor, você precisa estar à frente dos outros. E durante muito tempo nós confundimos realizar o ego com realizar a vida. Então a gente passa anos, às vezes décadas, construindo uma existência que impressiona os outros. Escolhemos carreiras que dão prestígio, não alegria. Cultivamos relacionamentos que fazem sentido no papel, mas que nos deixam emocionalmente destruídos. Compramos coisas para sinalizar prosperidade, não porque realmente as desejamos. E no fundo, sem nem perceber, estamos construindo uma vida perfeita para uma pessoa que não somos nós. Jung tinha um termo para isso, persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. E não tem nada de errado em ter uma persona. Todos precisamos dela para navegar pela sociedade. O problema começa quando a gente se identifica completamente com essa máscara. Quando a gente começa a acreditar que nós somos aquele cargo, aquele papel, aquela imagem. É aí que a tragédia silenciosa acontece, porque estamos vivendo uma vida de segunda mão. E o que é fascinante e ao mesmo tempo devastador é que você pode ter um sucesso externo estrondoso enquanto a sua alma está morrendo de fome. Porque sucesso para o ego é uma coisa, realização para o self é outra completamente diferente. O self na psicologia junguiana é o centro mais profundo da psique, é quem você realmente é quando tira todas as máscaras, né, todas as expectativas, todos os deveria ser. E o self não se impressiona com conquistas externas, ele quer autenticidade, quer propósito, ele quer que você viva a sua verdade, não a verdade que foi imposta para você. Quando você escolhe caminhos porque seus pais esperavam, porque a sociedade validava, porque dava dinheiro, porque impressionava. O que acontece é que em algum momento, geralmente lá pela meia-idade, mas às vezes bem antes, você acorda e sente esse vazio, esse buraco existencial que nenhuma promoção preenche, nenhuma viagem pura, nenhum elogio ameniza. E esse vazio, por mais doloroso que seja, é uma mensagem sagrada. É a alma te dizendo, você está vivendo a vida errada. Não errada no sentido moral, né? Mas errada no sentido de desalinhamento. É como se você tivesse passado anos dirigindo em alta velocidade na direção oposta ao seu destino. E quanto mais rápido você vai, mais longe fica de onde realmente deveria estar. Jung dizia que a crise de meia-vida, essa sensação de é isso tudo que a vida tem para oferecer, não é um colapso, é um chamado. É o inconsciente batendo na porta, né, pedindo atenção. É a parte mais profunda de você dizendo pare de correr, pare de acumular, pare de performar. Né? Olhe para dentro, reconecte-se comigo. Né? Descubra quem você realmente é, não quem você aprendeu a ser. Mas o ego resiste, o ego entra em pânico, porque admitir que você construiu uma vida que não te preenche significa reconhecer que talvez você desperdiçou anos, talvez decepcionou pessoas, talvez tenha que recomeçar. E isso é aterrorizante. Então, muita gente tenta abafar o vazio, né? Trabalha mais, compra mais, se distrai mais. Alguns mergulham em vícios, outros em relacionamentos disfuncionais, outros em espiritualidade de autoajuda rasa, né, que promete felicidade instantânea. Mas o vazio não vai embora, porque ele não é o problema, ele é o sintoma. Né? O problema é a desconexão com o self e, enquanto você não enfrentar isso, enquanto não tiver a coragem de olhar para a sua vida e se perguntar quem eu seria se ninguém estivesse olhando, o que eu realmente desejo, né, quando eu tiro as expectativas dos outros, o vazio vai continuar ali sussurrando, às vezes gritando. E aqui está uma verdade que a psicologia junguiana nos ensina. Você não vai encontrar cura para esse vazio fazendo mais do mesmo. Você não vai se curar acumulando mais conquistas externas. Porque o que está faltando não é lá fora, é aqui dentro.
é contato com a sua essência, significado genuíno, é viver a partir de um lugar de verdade interior, não de validação externa. E o processo de reconexão com o self, Jung chamava de individuação. Não é um caminho fácil. Exige que você questione tudo, seus valores, suas escolhas, crenças, sobre o que é uma vida boa. Exige que você se separe da multidão, que talvez decepcione pessoas que te amam, né, mas que querem que você seja quem elas precisam que você seja. Exige que você abra mão de certas seguranças externas para encontrar uma segurança interna muito mais profunda. Mas a individuação também é o caminho mais libertador que existe, porque quando você finalmente começa a viver a partir do self, quando você toma decisões baseadas no que genuinamente ressoa com você, não no que impressiona os outros, algo muda. O vazio começa a se transformar. Não desaparece da noite para o dia, mas ele muda de textura. Deixa de ser um buraco desesperado e se torna um espaço de possibilidade. Porque vazio também pode ser abertura, pode ser o lugar onde algo novo pode nascer. Pode ser a morte de uma identidade falsa e o nascimento de uma identidade verdadeira. Isso é assustador, né? Mas também é profundamente revigorante. Sabe o que eu percebo? Que as pessoas que têm a coragem de atravessar esse vazio, de realmente questionar as suas vidas e reconstruir a partir de dentro, elas não voltam a ser quem elas eram antes. Elas se tornam alguém muito mais inteiro, muito mais autêntico. E a vida delas pode até ficar mais simples externamente, menos impressionante para os outros, mas infinitamente mais rica internamente. E olha, eu não estou dizendo que você precisa largar tudo, abandonar a sua carreira, né, se mudar para uma cabana na floresta. A individuação não é sobre fugir do mundo, é sobre se reencontrar nele. É sobre descobrir como você pode viver de forma autêntica dentro da sua realidade, mesmo que isso signifique fazer ajustes, pequenos ou grandes. Às vezes a individuação significa mudar de carreira, sim. Outras vezes significa permanecer na mesma carreira, né, mas mudar completamente a forma como você se relaciona com ela. Às vezes significa terminar relacionamentos que te drenam. Outras vezes significa aprofundar relacionamentos que já existem, mas que estavam superficiais, porque você estava superficial. O ponto não é o que você faz externamente, é de onde você faz. É a consciência, é a honestidade brutal consigo mesmo. É a coragem de admitir, eu não sou feliz aqui. Então a coragem é ainda maior de perguntar, o que eu preciso mudar? E eu vou te dizer uma coisa. Quando você começa a fazer essas perguntas de verdade, o inconsciente responde. Não sempre de forma clara, não sempre de forma confortável, né? Mas ele responde. Através de sonhos, através de sincronicidades, através de insights que te pegam de surpresa. O Jung acreditava que o inconsciente está sempre tentando nos guiar de volta para o nosso caminho verdadeiro. Ele manda sinais. O vazio é um deles. Então, talvez o vazio que você sente não seja uma falha sua. Talvez não seja porque você é ingrato, ou porque não sabe aproveitar o que tem, né? Ou porque tem algum defeito psicológico. Talvez seja porque você é profundamente sábio. Porque alguma parte de você, a parte mais antiga e mais verdadeira, sabe que você foi feito para mais do que isso. Não mais no sentido de conquistas, status, mais coisas. Mas no sentido de mais significado, né? Mais autenticidade, mais alinhamento. E quando você começa a honrar esse vazio, quando você para de tentar preenchê-lo com substitutos externos e começa a ouvi-lo, algo extraordinário acontece. Você começa a se lembrar de quem você é. Você começa a reconectar com desejos que enterrou há anos. Você começa a perceber que sempre soube lá no fundo o que realmente importa para você. Só que você teve medo de admitir que você não combinava com a vida que você construiu. E talvez seja a hora de reconstruir, né? Não tudo de uma vez, não de forma dramática, mas devagar, com consciência, coragem, pedaço por pedaço, escolha por escolha. Você pode começar a alinhar a sua vida externa com a sua verdade interna. E quando isso acontece, quando você finalmente está vivendo a partir do self e não da persona, o vazio não desaparece completamente, né? Mas ele se transforma em algo completamente diferente. Ele se torna presença. Porque presença é o oposto de vazio. E presença vem quando você está verdadeiramente habitando a sua própria vida, não performando uma vida que foi escrita, né, por outra pessoa. Presença vem quando você está aqui agora, sendo quem você realmente é, não quem você acha que deveria ser. E isso, essa sensação de estar finalmente em casa, dentro de si mesmo, isso vale mais do que qualquer conquista externa. Isso é o que Jung chamava de realização do self. E é o único tipo de sucesso que realmente importa. Então, se você está sentindo esse vazio agora, se você conquistou tudo que achava que te faria feliz e tal, e ainda assim se sente perdido, eu quero que você saiba, você não está quebrado, você está despertando. E esse despertar, por mais doloroso que seja, é o início da sua verdadeira jornada. Obrigada por ter ficado até aqui comigo nessa reflexão. Eu sei que não é fácil olhar para essas questões, mas é necessário. E se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se você sentiu aí que essa conversa
foi para você, deixa nos comentários. Qual conquista externa você percebe que nunca vai preencher o que realmente falta? Vamos continuar essa conversa. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque toda semana eu trago reflexões assim para te acompanhar nessa jornada